Autorizado pelo nosso pastor, nós passamos o microfone ao mensageiro desta noite, no nome de Jesus, pastor Jonas Pinho. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Atos capítulo 2, versículo de número 1 a seguir. Enquanto vocês procuram, eu quero agradecer a Deus por este privilégio de estarmos aqui essa noite e juntos glorificarmos ao nome do Senhor. Deus seja louvado pela vida do pastor presidente do campo de Alagoas, pastor José Orisvaldo Nunes de Lima, bem como sua muito digna esposa, irmã Vaninha. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente de Maragogi, pastor Ednilson Barbosa, bem como sua esposa, irmã Mirta, bem como toda a família, e também o seu filho, o vereador Pipo, e todas as autoridades que estão aqui nessa noite. Eu quero louvar a Deus pela igreja de Maragogi, pela saudação de bem-vindo, e louvar a Deus pela vida de todos os obreiros, pastores, que estão auxiliando o pastor Ednilson Barbosa neste setor de trabalho. Aos pastores de outras localidades, de outras regiões, Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Meus irmãos, em julho deste ano, 2024, a igreja em Cuiabá comemorou 80 anos de existência. Um trabalho que foi desbravado pelo pastor Eduardo Pablo Joer, que depois, pelo nosso saudoso pastor Sebastião Rodrigues de Souza. E hoje quem está na presidência é o seu filho, pastor Silas Paulo de Souza, a quem traga a saudação para pastor José Orisvaldo Nunes de Lima e também pastor Ednilson Barbosa. E eu trago aqui, pastor Ednilson, um presente da igreja de Cuiabá, que é uma Bíblia comemorativa dos 80 anos de existência da nossa igreja ali em Cuiabá. Glória a Deus. Nós vamos então ler Atos capítulo 2, versículo de número 1. Agradecer ao evangelista, irmão Agripino, que buscou a gente na rodoviária, e também ao irmão Ramon, pela cobertura e da página Assembleiano de Louvor. Deus abençoe. E também ao Quarteto Gileade, que é da nossa região, ali do Goiás, e somos próximos. Deus abençoe. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Agradecer também a todos os nossos irmãos e amigos internautas, inclusive a igreja a qual eu sou pastor, ali na região metropolitana de Cuiabá, em um setor chamado Cristo Rei Manga. Você indo a Cuiabá, o aeroporto fica a 7 minutos da igreja aonde eu sou pastor. E você é o nosso convidado para estar ali conosco, adorando a Deus. Deus seja louvado por todos. Meus irmãos, nessa noite, baseado nesses versículos bíblicos e a festa que nós estamos comemorando, 100 anos de existência da Assembleia de Deus, aqui em Maragogi,
eu quero pregar sobre o tema: os desafios de uma igreja centenária. Os desafios de uma igreja centenária. Nós somos a igreja da última hora, e mais do que nunca, a igreja precisa tomar a sua posição diante dos desafios a ela apresentados. E quando nós falamos sobre isso, nós lembramos de Mateus capítulo 18, versículo 16, quando o Senhor disse ao apóstolo Pedro: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus declara a Pedro essas palavras de autoridade, ele estava comissionando a sua igreja e declarando que a mesma não poderia se encurvar diante das grandes dificuldades e perseguições por elas enfrentadas. Agora imagina comigo, na fundação da igreja Assembleia de Deus no estado de Alagoas, pelo missionário Walton Nelson. A Bíblia, ou seja, a história, vai dizer que os cultos foram marcados por perseguição, por sofrimentos, sobretudo por grandes livramentos da parte de Deus. Imagina se Walton Nelson não quisesse enfrentar os desafios que ele enfrentou diante de toda a sua caminhada, enquanto ele esteve aqui nesse estado. Imagina se ele tivesse desistido. Talvez a igreja não seria o que ela é nos dias de hoje. E quem é a igreja a quem o Senhor Jesus fala, se não eu e você, nós, em que estamos reunidos em praça pública nessa noite, aqueles a quem o Senhor Deus está contando para levar a sua palavra para os quatro cantos dessa terra. E quando nós falamos sobre os quatro cantos dessa terra, a igreja do Senhor Jesus tem um grande desafio de ganhar as almas que ainda não foram ganhas para o reino do Senhor. E quando nós falamos sobre essas almas, nós entendemos que no mundo hoje existem pelo menos 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. E quando nós falamos sobre 8 bilhões, nós podemos dividir esses 8 bilhões em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, de quase 3 bilhões, os cristãos chamados nominais. Os cristãos nominais são aqueles que quando você vai no supermercado, quando você vai na panificadora, quando você vai na sua escola, e você convida ele para estar numa festa como essa, logo ele vai dizer que já é cristão. Ele é cristão apenas de nome, mas ele não tem compromisso com a igreja local. Então hoje nós temos quase 3 bilhões de cristãos nominais. O segundo grande bloco somos nós, aqueles que professam a fé no Senhor. É quase também 3 bilhões de pessoas nesse planeta Terra que professa a fé em um único e verdadeiro Deus. Porém existem quase 2 bilhões e meio de pessoas ainda que não foram alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o Senhor, através desta palavra de autoridade, quando ele disse ao apóstolo Pedro, ele está comissionando todos aqueles que têm desejo, todos aqueles que têm uma chamada para cumprir a sua ordem imperativa, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nesses últimos dias da igreja na terra, muitos se têm perdido no caminho, muitos estão distanciando da presença do Senhor, e muitos estão enveredando por um caminho sem vida, por um caminho que vão levá-los à morte. E quando nós lemos aqui esse texto bíblico, conhecido por todos os leitores da palavra do Senhor, nós lembramos que Atos dos Apóstolos é uma sequência da vida de Cristo nos evangelhos, registrando de Jerusalém a Roma
a propagação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Atos dos Apóstolos é a iniciação da grande comissão de Jesus para formar discípulos de todas as nações. O dia de Pentecoste, ao lermos em Atos capítulo 2, marcou um dos grandes cumprimentos da promessa que Deus havia feito desde o Antigo Testamento, ratificado por João o Batista e o próprio Senhor Jesus. E esse momento aqui, do dia de Pentecoste, era uma festa judaica que os judeus acima de 12 anos eram obrigados a estar em Jerusalém para comemorar este grande dia. Esse dia aqui, ele era realizado após 50 dias após a festa da Páscoa, e era celebrada as primícias da colheita do trigo. Por isso que o dia de Pentecoste também ficou marcado como as primícias das primeiras almas da história da igreja primitiva, quando passaram a vivenciar uma vida cheia do Espírito Santo e a enfrentar os grandes desafios impostos à igreja do Senhor. E quando nós falamos sobre desafio, a palavra desafio no dicionário de língua portuguesa significa uma ocasião ou um grande obstáculo que deve ser ultrapassado. No contexto cristão, no contexto bíblico, refere-se a situações que testam a nossa fé e a perseverança dos cristãos. Esses desafios podem surgir de várias maneiras, de diversas formas, como as dificuldades pessoais, as crises de fé, as questões morais que existem também no nosso dia a dia. E é sobre isso que eu quero falar então, baseado nesse texto bíblico, sobre os desafios de uma igreja centenária. E o primeiro desafio que eu quero falar nessa noite está baseado aqui no versículo 1, quando o texto diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. E o primeiro desafio que eu quero falar nessa noite é o desafio de termos o mesmo propósito. Quando eu falo sobre propósito, a palavra propósito significa aquilo que se quer alcançar, aquilo que se busca atingir, objetivos. Veja bem, o objetivo da igreja de Maragogi era alcançar esse centenário, e alcançou. Claro que vivenciando todos o mesmo propósito. Por quê? Porque uma igreja sem propósito, ela não tem sentido, ela não sabe de onde vem, ela não sabe de onde vai, e não sabe qual é o seu real propósito da sua existência. E para vivermos o mesmo propósito, precisamos vivenciar pelo menos 3 fatores cruciais do texto de Atos capítulo 2, versículo 42 e 44, quando o texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O primeiro fator que nós encontramos nesses versículos bíblicos para vivenciarmos os mesmos propósitos é a perseverança. Veja bem, a palavra perseverança significa ser dedicado a alguém, mostrar coragem para alguém, estar pronto constantemente para alguém, permanecer o tempo todo em um único lugar, esperar constantemente por Ele. Por Ele quem? Pelo Espírito Santo. E quando nós falamos sobre a perseverança, nós vamos aprender com esses irmãos que, segundo a Bíblia,
Era quase 120 que estavam dentro do cenáculo. E diz a Bíblia que eles não desistiram, não desanimaram. Por quê? Porque se você voltar em 1 Coríntios capítulo 15, você vai perceber que o nosso Senhor, quando na sua ressurreição, Ele apareceu para mais de 500 irmãos. E a pergunta é essa: aonde estão os demais que foram narrados por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios capítulo 15? Porque nós vamos encontrar aqui em Atos capítulo 2 somente quase 120 irmãos. Então, para vivenciarmos o mesmo propósito, precisamos vivenciar a perseverança da promessa de Deus para a nossa vida. Nessa noite eu estou pregando aqui para gente que é batizada no Espírito Santo e também para gente ainda que não foi, mas você perseverou até o dia de hoje, e hoje chegou o dia da sua vitória. Hoje eu creio que muitas vidas serão batizadas no Espírito Santo, porque você perseverou em estar aqui essa noite. O segundo propósito, ou segundo fator crucial para vivenciarmos o mesmo propósito, é na doutrina dos apóstolos. Porque o texto fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E quando nós falamos sobre a doutrina dos apóstolos, não é uma nova doutrina, não é algo inventado pelos homens, não é algo ensinado pelos homens, mas todos os ensinamentos que eles receberam da parte do Senhor Jesus Cristo é chamado de doutrina dos apóstolos e ratificado por Paulo em Efésios como fundamento dos apóstolos. Após a ressurreição do nosso Senhor, Ele vai dar a missão de pregar o evangelho a toda criatura e de fazer discípulos em todas as nações, e ensinando também a guardar todas as coisas que Ele tinha ordenado aos seus apóstolos. E eles fizeram isso. Você pode aprender, por exemplo, Pedro pregando o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, o Cristo exaltado no dia de Pentecoste. E a Bíblia vai dizer que quando naquele dia Pedro prega a palavra, prega a doutrina, a Bíblia diz que muitos se converteram ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que creram tornaram-se discípulos de Jesus e continuaram a ser instruídos pela doutrina dos apóstolos. E hoje nós estamos aqui em praça pública também pregando essa doutrina que um dia chegou até mim, essa doutrina que um dia chegou até você, essa doutrina que um dia chegou a todos nós. E estamos aqui nessa noite em praça pública declarando que só o Senhor Jesus é Deus, só o Senhor Jesus é Deus. Quem concorda, levante a tua mão e adore o nome do Senhor Jesus Cristo. Um outro fator crucial para vivermos o mesmo propósito é a comunhão. A Bíblia diz que eles perseveravam também na comunhão. A palavra comunhão, koinonia, quer dizer convivência, associação, compartilhamento, participação mútua, a união espiritual, ao compartilhamento de experiências de fé entre todos os cristãos. O versículo 44 de Atos capítulo 2 diz que todos os dias, todos aqueles que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso também vem da palavra comunhão, é partilhar tudo em comum.
comum, é partilhar o mesmo propósito, é partilhar o mesmo Deus, é partilhar a mesma fé, é partilhar o mesmo amor, é partilhar a mesma igreja, é partilhar o mesmo batismo, é partilhar o mesmo Espírito Santo, é partilhar essa comunhão que estamos aqui reunidos no nome dele. Isso aqui se chama comunhão. Por quê? Porque estamos compartilhando o mesmo Deus, o mesmo Filho e o mesmo Espírito Santo. De repente você chegou aqui não vivenciando esta comunhão que estamos vivendo, mas eu quero dizer para você que existe o Espírito Santo que quer entrar no teu coração, fazer morada e fazer com que você viva juntamente conosco essa comunhão de partilharmos a mesma fé. Quem está vivenciando essa comunhão, levante as mãos e adore, levante as mãos, adore ao nome do Senhor nosso Deus. Sem essa comunhão havia muitas divisões, ou seja, as pessoas não estariam reunidas, mas através da comunhão todos estavam juntos no mesmo lugar, todos estavam juntos no mesmo lugar. Assim como naquele dia de Pentecoste, nós estamos também nessa noite reunidos no mesmo lugar, reunidos no mesmo propósito. Quem crê que o Espírito Santo vai encher nessa noite muitas vidas, levante a tua mão assim para o alto. Sinta a tua presença, sinta a tua presença, sinta a presença dele. Já sente ele agora. Aleluia, aleluia. O segundo desafio para uma igreja centenária, ainda no versículo que diz assim: reunidos no mesmo lugar. Reunidos no mesmo lugar. O segundo desafio que eu quero falar nessa noite é que a igreja do centenário, ela precisa frutificar aonde Deus a plantou. Para nós os cristãos, nós deveríamos ser assim esta palavra: você deve frutificar aonde Deus te plantar. E que lugar foi esse, pastor? Aonde todos eles estavam reunidos. Esse lugar se chamava cenáculo. Eu estive em Israel em 2019. E eu estive em vários lugares. Monte das Oliveiras. Eu estive no Muro das Lamentações. Estivemos no Monte da Tentação. Estivemos na cidade velha de Jericó. Estivemos naquele aqueduto que o rei Ezequias construiu. Mas o lugar que mais me impactou, o lugar que eu senti a presença do Senhor, foi quando nós fomos a um lugar, segundo eles, acreditam ser o cenáculo, aonde o Espírito Santo veio para o cumprimento de uma grande promessa. Então foi nesse lugar, chamado cenáculo, que Jesus celebrou a sua última ceia. Foi neste cenáculo aonde Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Foi neste cenáculo aonde o corpo de Cristo foi partido. Foi neste cenáculo quando Jesus disse: eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Foi neste cenáculo aonde Judas ficou endemoniado. Foi neste cenáculo aonde ele meteu a mão no prato de Jesus. Foi neste cenáculo aonde os discípulos experimentaram as ervas amargas. Foi neste cenáculo aonde Pedro ficou sabendo que negaria Jesus. Foi neste cenáculo que os discípulos discutiram quem dentre nós é o maior. Foi neste cenáculo que Pedro foi repreendido por Jesus. Foi neste cenáculo que os discípulos descobriram que podiam reunir-se em outro lugar, mas não era do jeito que eles queriam, mas sim do jeito que o Senhor Deus
quer. Este cenáculo estava marcada na agenda de Deus. 50 dias depois da Páscoa, lá estavam eles reunidos no mesmo lugar. Reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar que você foi afrontado, no mesmo lugar que você foi perseguido, no mesmo lugar que você foi machucado, no mesmo lugar que você foi humilhando. É no mesmo lugar onde Deus vai te colocar para você plantar e para você dar frutos para o Senhor Jesus. Lembra de Lucas capítulo 13 versículo 6, na parábola da figueira, os textos diz assim: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando. Agora presta atenção aqui, o texto diz que havia uma figueira plantada numa vinha. Figueira não se planta em vinha. O que se planta em vinha é uvas. Figueira tem outro local para plantar. Mas o texto está mostrando para nós que independente de onde o Senhor te plantar, você precisa frutificar. Pastor Jonas, está difícil, frutifica. Pastor Jonas, estou sofrendo. Frutifica. Pastor Jonas, estou sendo perseguido. Frutifica. Pastor Jonas, estão falando mal de mim. Frutifica. Pastor Jonas, não está fácil. Frutifica lá. Lá Deus vai te dar a vitória. Lá Deus vai te exaltar. Lá o nome dele vai ser glorificado através da tua vida. Se você quer, levante a mão e adore. Se você quer, levante a mão e adore. Adore, adore, adore. Podemos adorar em praça pública, podemos e devemos. Levante a mão por 30 segundos. Adore. Uracalamanto revicalamanda candaravacalabacai. Já tem gente chorando, já tem gente levantando as mãos e sentindo a presença. Você está sofrendo, sendo humilhada. Você está sofrendo, sendo maltratado. Pode ficar tranquilo. Isso faz parte do processo de Deus para a tua vida. É porque lá Deus vai te honrar. Urmi calava xandarava calamanda candaraias. João capítulo 15 versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Eu vos escolhi para que vades, para que vades, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O vosso fruto permaneça. Então não saia de lá. Não saia de lá, permaneça lá. É lá que Deus vai te abençoar. É lá que Deus vai te levantar. É lá que Deus vai te honrar. Seja uma figueira plantada aonde Deus vai te honrar. Adore. 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 Adore a Ele. Diga: Senhor, eu creio na minha vitória. Fique lá. Permaneça lá. Não saia de lá. É lá que Deus vai te honrar. A igreja do centenário, ela frutifica onde Deus planta. Pastor,
O pastor Genilson me colocou numa região difícil. É lá que Deus vai frutificar. Me colocou aonde não tem crente. É lá onde Deus vai frutificar. Deus vai te honrar. Só que você precisa frutificar aonde Deus te plantar. O terceiro desafio de uma igreja centenária, ainda no versículo 2, o texto diz que todos estavam assentados. O terceiro desafio que uma igreja centenária ela enfrenta é o desafio da obediência. Por quê, pastor? Porque a obediência gera em nós confiança nas promessas de Deus. Me explica para mim, pastor Jonas, eu vou te explicar. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E a dizer que depois, olha a expressão de Joel, e a dizer que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai. Olha a outra expressão interessante. A primeira expressão, depois. A segunda expressão, ficai, permaneça, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir. Depois, ficai, há de vir. Do verbo haver, vai acontecer, e há de vir sobre vós. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Depois, Atos capítulo 2, versículo 14 e 17 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, você esperou depois de Deus, você ficou no ficai de Deus, você aguardou o advir de Deus, gerou tudo isso, uma obediência na tua vida, porque você crê e confia nas promessas daquele que é, daquele que pode, daquele que faz e daquele que envia o Espírito Santo. Aí Atos capítulo 2, versos 14 a 17, o texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. A obediência gera confiança. Por quê? Porque cremos que a promessa vai se cumprir e nós tomaremos posse dela essa noite. Tem gente nessa noite aqui que nunca falou em línguas estranhas e vai falar. Tem gente nessa noite que só falou uma vez e vai voltar a falar novamente. Tem gente que tem desejo de ser usado por Deus nos dons espirituais, e Deus vai te conceder essa noite. Por quê? Porque a obediência gera a confiança na promessa. Se você tem essa confiança, levante assim a sua mão comigo. Se você crê que você vai sair daqui hoje selado, falando em línguas estranhas, se você crê que nessa noite Deus vai te presentear com as dádivas do céu, levante a mão assim comigo. Vai adorando a Ele, vai adorando, vai bendizendo, vai enaltecendo,
Vai falando com Ele, diga: Deus, eu quero ser usado na tua obra, eu quero fazer a tua obra, eu quero receber o batismo nessa noite. Ó Deus, estou aqui, Senhor, em obediência ao ministério, em obediência ao meu pastor. Então sobre nós envia a promessa, envia a promessa, envia a promessa. Levante a mão assim, envia a promessa. De repente você pode ser batizado agora, de repente você pode ser batizado agora. Levante a mão, levante, levante, levante. Espírito Santo de Deus, batiza Jesus com o Espírito Santo agora. Aquela serva e aquele servo que há muito tempo não fala em línguas, comece a falar agora, comece a falar agora, comece a falar agora, comece a falar agora, comece a falar agora. Fale agora, em nome de Jesus. Pode falar. Pastor, estou com vergonha, estou em praça pública. Não tem problema. Fale, 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 fale. Abre bem a tua boca que eu te encherei. Abre bem a tua boca que eu te encherei. Olha só, estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas agora. Olha só o barulho maravilhoso. Olha só, jovens sendo renovadas aqui. Olha aí o barulho de línguas estranhas agora. Isso, o Espírito Santo está em nós, dentro de nós, sobre nós, está no nosso meio. Isso, comece a falar agora, comece a falar agora, comece a falar agora. Vai, abre a tua boca agora. Pastor, será que eu começo? Pode começar na carne, termina no Espírito. Vai, 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 vai. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Imagina se a irmã Zóia não fosse obediente e não viesse de Maceió a pé Maragogi. Hoje não estaríamos aqui talvez. Mas uma mulher negra, descendente de escravos, atendeu a voz do Espírito Santo, foi obediente à sua chamada, veio para cá, pregou a palavra. E olha onde nós estamos hoje, no centenário das Assembleias de Deus em Maragogi. Levanta a mão e adore. Aleluia, aleluia, aleluia. O quarto desafio que uma igreja centenária enfrentou e enfrenta, versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O quarto desafio é o comprometimento com a palavra do Senhor.
A doutrina apostólica é o ensino de que a palavra chegou até nós por meio dos apóstolos. E a igreja começou com um derramamento do Espírito. E através desse derramamento do Espírito, trouxe poder, trouxe ousadia, a autoridade para a proclamação da palavra. Eles estavam cumprindo Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco, eis que estou convosco, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse poder, esta unção capacitadora, ela veio sobre nós para pregarmos a palavra do Senhor. Porque o dia que você se calar, a Bíblia diz que até as próprias pedras clamarão. O dia que você se calar, vai se levantar 600 milhões de budistas pregando Siddhartha Gautama. O dia que você se calar, vai se levantar os mormons pregando Joseph Smith. O dia que você se calar, 15 milhões de testemunhas de Jeová vão pregar um Deus que não pode nada, uma palavra distorcida. O dia que você se calar, 900 milhões de hindus vão pregar um evangelho distorcido. O dia que você se calar, 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos vão dizer que Maomé é maior do que Jesus Cristo. O dia que você se calar, Deus vai levantar as pedras, Deus vai levantar os mendigos, Deus vai levantar as prostitutas, Deus vai levantar os ébrios, mas a palavra não vai deixar de ser pregada. Levante assim comigo a sua Bíblia. Levante todos nós, todos. Levantemos assim para o alto. Levante a tua Bíblia. Levante. Isso aqui é uma resposta para Satanás. A igreja de Maragogi, dentro de 100 anos, enfrentou todos os desafios impostos a ela. E Satanás não vai parar, não vai deter a igreja em Maragogi, a igreja em Alagoas, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Adore, 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 adore. Olha o que o Senhor já está fazendo no nosso meio. Olha o que o Senhor já está fazendo no nosso meio. Deus está despertando muitas vidas essa noite, porque o Espírito Santo trouxe isso, trouxe ousadia, trouxe autoridade para a pregação da palavra. Quem era Pedro antes do Pentecoste? Pedro era impulsivo, agia sem pensar, cheio de contradições. Pedro antes do Pentecoste era presunçoso, negligente, egoísta, negou a Cristo, um tanto egoísta, um tanto abnegado. Quem era Pedro depois do Pentecoste? Tornou-se um pregador ousado, um pregador destemido, um pregador corajoso, cheio de autoridade para pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Então por isso que precisamos manter o compromisso em não negligenciar de pregar a doutrina dos apóstolos. Aonde estão os pregadores da última hora nessa noite? Aleluia, aleluia.
Aleluia. O quinto desafio de uma igreja centenária, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O quinto desafio é a perseverança na oração. Perguntaram para David Yong-Soo: qual é o segredo do teu sucesso? O segredo do meu sucesso são 3. Conte para nós. Primeiro segredo: oração. Diga o segundo: oração. Diga o terceiro: oração. A rainha da Inglaterra, ela disse que tinha mais medo de um crente de joelho dobrado do que todo o armamento do Reino Unido e da Inglaterra. Uma igreja centenária, ela ora com fervor e constância. E eu sei que Maragogi é uma igreja que ora, porque o pastor estava falando, inclusive, nessas campanhas para o centenário. As irmãs reuniram, a igreja reuniu para buscar ao Senhor em oração. Uma igreja centenária, ela ora. A igreja de Jerusalém, por exemplo, elas não possuíam apenas uma boa teologia da oração, mas efetivamente eles oravam. Ela dependia mais de Deus do que os próprios recursos humanos. A igreja primitiva de Atos, ela iniciou e terminou orando. Veja bem, Atos capítulo 1, versículo 14. Todos unânimes e perseveravam em oração. Atos 3, versículo 1. Os líderes da igreja vão orar às 3 horas da tarde. Atos 4, 31. A igreja sob perseguição orava, e o lugar tremia, e o Espírito Santo descia. Atos 6, versículo 4. A liderança entende que a sua maior prioridade é a oração e a palavra. Atos capítulo 9, versículo 11. O primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é que ele estava orando. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro estava preso, mas a igreja orava constantemente por ele. Atos capítulo 13. A igreja de Antioquia ora, Deus abre as portas das missões mundiais. Atos 16, 25. Paulo e Silas na prisão, eles oravam e cantavam a Deus. Atos versículo 20 e 36. Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso na praia. Atos 28. Paulo ora pelo enfermo na ilha de Malta, e Jesus é curado. Nessa noite, veja bem, se nós orarmos, se nós fizermos como a igreja primitiva e como uma igreja centenária, eu estou vendo pelos olhos da fé muitos milagres acontecendo. Veja bem, gente que está em nosso meio, que está enferma, gente que está com dor, gente precisando de milagre. Levante a sua mão assim comigo agora. Levante, levante, levante. Eu creio em curas divinas nesse momento agora. Só que você precisa orar. Nós precisamos orar. Por 30 segundos ore. Ore. Deus está arrancando o câncer, a diabetes, problemas renais, problemas na coluna, bico de papagaio, hérnia de disco, problemas no coração, colesterol alto, pressão alta, problemas do pâncreas, problemas renais. Desapareça agora, porque a igreja está orando. Desapareça agora, porque a igreja está orando. Ore, 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 em nome de Jesus. Senhor, comece a fazer milagres no nosso meio. Milagres visivelmente. Milagre no interior do corpo do teu filho. Você que estava com dor, sinta o alívio, desde as plantas dos pés ao alto da cabeça. Em nome de Jesus Cristo. Haverá muitos testemunhos aqui. Haverá muitos testemunhos aqui. Se você quer, ore. Por mais 30 segundos, ore. Ore, ore, ore. Recebe o milagre.
Aqui eu finalizo. Olha para cá. Aqui eu finalizo. Versículo 4. E todos essa palavra todos aqui fala da totalidade dos presentes, enfatizando que não houve exceções entre as pessoas que estavam reunidas. Preste atenção. Todos. Diga assim comigo: todos. Diga: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui é o momento crucial na história da igreja cristã. É o cumprimento de Jesus sobre o envio do Espírito Santo. Antes da sua ascensão, João 14, versículo 16, o Senhor diz assim: e eu quem? Jesus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, do grego allos, que significa alguém da mesma essência, alguém da mesma natureza, alguém da mesma espécie. Enviarei outro Consolador, o Paráclito divino, o Ajudador, o Amigo, o Advogado, aquele que nos auxilia. E Ele ficará para nós, conosco, como a conta-gota no Antigo Testamento, Senhor? Não. O texto é claro: para que fique convosco para sempre. Alguns não entenderam. Para sempre. Eu sempre digo que nós somos mais privilegiados do que os profetas e os homens do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha a conta-gota. Ele vinha, possuía e voltava. No Novo Testamento não. Ele veio, habitou e ficou. Aí, pastor reverendo José Osvaldo Nunes de Lima, eu acho interessante alguém cantar assim: Espírito Santo, venha me visitar. Mas esse louvor está errado. É, pastor Ednilson? Como que eu vou cantar para alguém me visitar, sendo que Ele está na onde? Está na onde? Aqui. Ele está aí dentro? Ele está aí. Coloca a mão assim e diga: Ele está aqui. Diga: eu sinto Ele aqui. Eu tenho comunhão com Ele aqui. Eu tenho intimidade com Ele aqui. Eu tenho comunhão com Ele aqui. E todos foram cheios do grego plerô, que significa ser preenchido na totalidade, na plenitude. O Espírito Santo não vem só um terço da sua vida, um quarto da tua vida. Ele vem na sua totalidade. Ele enche tudo, todo o teu ser, a tua alma, as faculdades da alma, a sua vontade, as suas emoções, o seu intelecto, as faculdades do espírito, a consciência, a fé, as faculdades do corpo, o paladar, o olfato, a nossa visão, a nossa audição. O Espírito Santo vem e nos enche na nossa plenitude. Quer
Quer dizer que quando eu recebo a Cristo, Ele já me batiza? Não, você recebe o Espírito, mas a evidência do batismo é falar em outras línguas. Vamos lá. E todos foram cheios e começaram a falar. Diga falar. Diga falar em outras línguas. Em outras línguas. Todos de pé. O horário me convida a parar. Quem não é batizado no Espírito Santo, corre para frente. Quem não é batizado, corre para frente. Venha. Um dos lemas da Assembleia de Deus: Jesus cura, Jesus batiza. Que mais? Jesus leva o homem para o céu. Quem não é batizado, venha. Enquanto vocês estão vindo, eu gostaria de saber aonde estão os nossos amigos da fé, aqueles que não são crentes, aquele que você convidou para estar aqui essa noite. Eu quero convidá-los para vocês receberem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Aonde está a primeira alma para Jesus? Aonde está a primeira alma para Jesus? Aonde está? Enquanto o meu amigo está vindo, eu preciso de 10 obreiros ou 10 irmãos batizados no Espírito Santo e 10 irmãs batizadas no Espírito Santo aqui. Vocês vão me ajudar a orar. Aonde está a primeira alma para receber Jesus? Como alguns dizem, ou como nós falamos, para aceitar a Jesus. Aonde está a primeira alma? Aonde está a primeira alma para Jesus essa noite? Venha. Venha. Pastor Jonas, qual é o segredo do batismo? Primeiro segredo: boca fechada, ninguém recebe nada. Você tem que abrir a sua boca. Segundo segredo: glorifica a Ele. Glorifica a Ele. Eu preciso de 10 irmãos e 10 irmãs aqui. Vocês vão me ajudar a orar por eles. 10 irmãos e 10 irmãs batizados no Espírito Santo. Aonde está a primeira alma para Jesus? Ah, lá está vindo a primeira. Aonde está a segunda? Se tem um, tem dois. Aonde está a segunda? Aonde está a segunda alma para Jesus? A segunda alma, você? Temos aqui então mais uma. Aonde está a terceira? Aqui você também. Você não é crente? Não? Quer receber Jesus agora? Então venha para frente, mais para frente. Temos 3. Aonde está a quarta pessoa? A quarta pessoa. Aonde está a quarta pessoa para Jesus? Essas 3 vidas que já chegaram, completamos a vida. Foi o propósito do centenário. Irmãos, há uma notícia boa. Com essas 3 vidas, encerra-se o propósito de 1000 almas para o centenário. Levanta a mão e adore! A quarta pessoa, onde está a quarta? Quarta pessoa, onde está? Ali a quarta, venha para frente, venha para frente. A quinta pessoa, a quinta. A quinta pessoa. Aonde está a quinta pessoa para Jesus? Aonde está? A quinta pessoa, venha. Aonde está? Eu não posso me delongar muito, nós temos que orar aqui. Ela é a quarta. A quinta pessoa para Jesus, aonde está? Aonde está? Ali, ó. Pode vir. Ali, venha para frente. Venha para frente.
Eu acho que ali já é a sexta. Já é a sexta já. Aonde está a sétima? A sétima pessoa para Jesus. Aonde está a sétima? Já temos os 10 irmãos? As 10 irmãs? Aonde está a sétima? Eu quero encerrar aqui para. Aonde está a sétima pessoa? É o número da perfeição. Cadê você? A sétima pessoa. A sétima pessoa, onde está? Jesus desamarra, desata as cordas, as correntes. Aonde está a sétima? Venha. Você que precisa reconciliar com o Senhor. Eu preciso reconciliar, voltar. Venha você. Aonde está? Eu vou parar porque nós queremos orar para Jesus batizar.